Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim: Mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Eu vou ler novamente. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você pode repetir comigo? Nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Como nós dissemos aqui, né, hoje à tarde, né, gravamos o vídeo, colocamos, o tema da mensagem é por que Deus permite as tribulações da vida. Eu imagino que é uma pergunta que todo mundo se fez um dia, né? Por que Deus permite sofrimentos? Por que Deus que está nos céus, Deus é um Deus tão amoroso, por que Ele permite que pessoas passem por problemas? Né? Nós vemos crianças sendo afetadas, muitas coisas acontecendo, guerra, muito sofrimento. E a grande pergunta é, por que Deus permite tudo isso? Existe uma disciplina no seminário, quando a gente estuda no seminário de teologia, que é chamada de apologética. Né, que a apologética nada mais é do que a defesa do evangelho. É a arte de preparar uma defesa. Né? Então, todo advogado, por exemplo, ele faz uma apologética, porque ele está defendendo alguma coisa, uma lei, uma situação, alguma coisa. E a principal pergunta que é feita quando nós estudamos apologética é exatamente essa: por que Deus permite coisas ruins acontecer? Por que Deus permite as adversidades na vida, principalmente daqueles que amam a Deus? Porque, não sei se você sabe, mas nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, vivemos para Ele, né, para poder falar da sua palavra, para poder viver o Evangelho, mas tem pessoas que também dedicam suas vidas para poder tentar provar que a Bíblia é uma farsa, que o Evangelho é uma farsa. Tem pessoas que dedicam suas vidas por isso. Você sabia disso ou não? Tem muitos. Tem um homem conhecido aí por o homem que desafiou o livro de Atos, um historiador inglês, que ele dedicou a sua vida, um doutorado da vida dele, para provar que o livro de Atos estava completamente errado. Ele viajou e foi para todos os lugares onde está relatado as passagens onde Paulo passou, as viagens missionárias, e ele falou: existe um erro histórico nisso e eu vou provar cientificamente que isso está errado. Porque ele sabia que se ele provasse que estava errado, logo ele desconstruiria todo o relato bíblico, né? E falava que a Bíblia era uma farsa. Enfim, durante anos de estudo e de trabalho nisso, ele chegou à conclusão, sabe o quê? Que o livro de Atos ele é completamente correto. E ele fala que Lucas, o escritor de Atos, é um dos maiores historiadores da história da humanidade. Resumindo, ele se converteu, era um historiador ateu, se converteu, aceitou Jesus e passou a viver para o Evangelho. Porque pessoas, elas querem mostrar que aquilo que nós vivemos é uma farsa, é uma fábula. Não existe mais dúvidas de que Jesus esteve nessa terra. A ciência comprova que Jesus esteve aqui na terra, não somente a Bíblia. Mas ainda hoje há pessoas que dizem assim: não, tá bom, nós sabemos que o homem Jesus esteve aqui na terra, um judeu chamado Jesus esteve aqui na terra, mas ele não é Deus. Existe essa discussão ainda. E aí então vem os apologetas para poder defender de tudo isso, né? E a grande pergunta que eles fazem: olha, se Deus é tão bom, se Deus é amoroso, por que Ele permite, né, vocês passarem por tribulações? Na hora das angústias, das adversidades, onde está o teu Deus? E se tem alguém que entende de adversidades, de tribulação, esse alguém, você concorda comigo, que é Paulo, né? Alguém que é especialista em tribulações, em passar por adversidades. Eu costumo dizer que Paulo era PhD em tribulações. Ele foi apedrejado vivo, ele foi dado como morto, ele foi açoitado, foi preso, sofreu naufrágio, estava fazendo uma viagem para a Europa, no meio do caminho, naufragou, teve que sair nadando no meio do mar. Depois, quando ele chega em terra, são e salvo, vai pegar um galinho na fogueira, a cobra pica ele. Pensa num cara que passou por adversidades. Esse alguém era Paulo. E esse mesmo cara é que disse esse texto aqui para nós, quando ele escreveu aos Romanos. Ele diz: eu me glorio nas tribulações.
Eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus quando eu passo por tribulações. Gente, se a gente parar para pensar, falar como é que alguém em sã consciência pode dizer que eu me glorio nas tribulações? Quem gosta de passar por tribulações aqui? Quem gosta de passar por adversidade? Como eu disse, foi a semana mais difícil das nossas vidas. Só ontem nós fomos na maternidade umas 4 vezes, porque como ele começou a mamar no peito, ele não pegou, né, não pegou o copinho, não pegou a mamadeira, tinha que ir no peito. Então a gente ia lá de 3 em 3 horas para poder mamar. Só que o tempo de mamar, o tempo de voltar em casa, chegava em casa, dava meia hora, tinha que voltar de novo para a maternidade, né? Foi uma semana muito difícil. E como é que alguém pode falar assim, olha, foi a melhor semana da minha vida? A melhor semana da minha vida foi quando eu passei uma semana em Paris, né? Viajando. Isso que todo mundo quer isso, né? Você trocaria uma viagem de férias por uma semana de deserto, de tribulação, de adversidade ou não? Ninguém. Mas Paulo está dizendo, olha, eu me glorio nas tribulações. Então, através do que Paulo está dizendo aqui, eu quero te dizer por que Deus permite que nós, os seus filhos, nós passemos por tribulações. E se você, né, preste atenção, anote aí e depois ouça novamente o que vai estar escrito, porque são 3 respostas, né, principais que nós precisamos saber o porquê que Deus permite que nós passamos por tribulações. Talvez eu vou responder a pergunta que você fez, que você já fez um dia, ou que você talvez esteja fazendo, né? Pode ser que eu responda essa pergunta para você nessa noite. Então, em primeiro lugar, por que Deus permite que nós passemos por tribulações? Porque através das tribulações, nós nos aproximamos de Deus. Através das dificuldades, nós nos aproximamos de Deus. Veja que no versículo 3, Paulo diz, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando a tribulação chega, ela produz perseverança. E o que é perseverança? Perseverança significa uma pessoa que não desiste diante das dificuldades. Ela não desiste, ela se mantém firme, ela tem fé, né? Porque quando nós passamos por tribulações, o que acontece? A tendência, quando as dificuldades chegam, quando as adversidades chegam, o que acontece? A gente vai orar mais, não é verdade? Não é assim que acontece? Quando alguma coisa de ruim acontece, a gente corre orar, a gente busca a palavra de Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente faz um propósito, olha, eu vou começar um propósito aqui de jejum, vou ficar sem comer 7 dias, 20 dias, 40 dias. É só a tribulação chegar, não é? Que a gente corre fazer alguma coisa. Ou alguém decide fazer alguma coisa normalmente quando está tudo bem. Eu não estava viajando com o pessoal aqui, meu irmão, Ricardo, o pastor Rodrigo e a Ju estava viajando, passeando por Londres, por exemplo, né? E eu não cheguei para eles e falei assim, cara, é o seguinte, cara, Deus colocou no meu coração aqui para a gente fazer um jejum durante essa viagem. Esse tipo de coisa não acontece, né? Em momentos assim, em momentos de alegria, quando está tudo indo bem. Agora, é só a adversidade chegar que rapidamente a gente corre orar, não que a gente não ore, mas a gente ora mais, a gente busca mais, a gente vai para a igreja, a gente corre fazer uma série de coisas, porque sabe que a gente corre aos pés de Deus. Então, se a tribulação faz a gente buscar mais a Deus, é por causa disso que Paulo está falando, eu me glorio nas tribulações, porque através delas eu me aproximei ainda mais do meu Deus. É por isso que Deus permite que coisas aconteçam. Deus sabe que é o seguinte, olha, nos seus momentos de dificuldade você fala mais comigo. Nos seus momentos de dificuldade você me busca mais. Gente, eu tenho 17 anos de igreja, o pastor Rodrigo já 25, a gente já viu algumas coisas acontecendo, e assim, toda igreja tem, né? Aqui não, né? Mas lá na central acontecia muito. Tem uns crentes que aparecem só no domingo, tem uns crentes que eram só os crentes de quinta, tem uns crentes que eu não sei onde vivem esses crentes, mas são os crentes só de Santa Ceia, que aparecem um único domingo no mês, né? Tem lá, e a gente sabe, a gente que está em cima do altar sabe, você olha assim, você fala, tanto é que quando você encontra o cara do domingo, você encontra ele na quarta-feira, você fala, oi, que legal, fulano está aqui. Quando você começa a reparar
que aquela pessoa do domingo começou a aparecer na quarta, começou a aparecer na oração, tem uma vigília, ele vai, tem um não sei o que, ele aparece. Você pode ir lá conversar com ele, você sabe. O que aconteceu? Está passando por um problema. É batata. Está passando por um problema. Quando não, ele vem te procurar. Pastor, me ajude em oração. Estou vindo aqui, ó. Estou vindo domingo, estou vindo quarto. Gente, se você marcar a oração, 3 horas da manhã ele aparece. Ele vai aparecer. Agora, é só ficar tudo bem, que acontece o quê? Some de novo. Ou quando não tem mais jeito. Quando Deus não respondeu do jeito que queria, não tem mais jeito. Eu já vi cada coisa acontecer. Nós já vimos muita coisa acontecer. Então, existe um escritor que diz o seguinte: se a tribulação te aproximou de Deus, logo não é tribulação, é uma bênção na sua vida. Por isso que Paulo está dizendo, eu me glorio nas tribulações, porque ele sabe que ele se aproximou mais de Deus em todos esses momentos de dificuldade que ele teve. Quando estava preso, você acha que Paulo orava mais viajando ou preso? Eu tenho certeza que preso. Será que Paulo orava mais enquanto estava descansando ou no meio do naufrágio lá, quando o navio estava despedaçando, água para todo lado? As tribulações faz a gente buscar mais a Deus. Tem pessoas que só buscam a Deus em momentos de dor. Então, nós temos que estar sempre conectados com o Senhor, mas sabendo que as adversidades elas vão chegar. Uma coisa é fato, viu, gente? Tem tribulações, Deus permite que tribulações aconteçam com a gente, mas tem tribulações que a gente arruma, né? Tem coisa que a gente arruma. A tribulação, ela pode ser um propósito ou pode ser uma consequência. Às vezes você está passando por uma tribulação e pensando, não, Deus tem um propósito na minha vida. Isso aqui. Não, isso às vezes é só uma consequência de alguma coisa errada que você fez. Tem que saber qual é a origem. Agora, você não fez nada? Você não fez nada, né? Aconteceu alguma coisa inesperada? Deus tem um propósito na sua vida. E essa tribulação vai te fazer se aproximar cada vez dele. Então, quando chegar a tribulação, aproveite o momento para chegar mais perto de Deus. Em nome de Jesus. Você lembra de Davi? Quando nasceu o seu filho com Batseba nasceu, teve um problema também, falaram para ele, ó, seu filho está muito doente e tal, não sei o quê. O que Davi foi fazer? Eu não lembro quantos dias exatamente foi, mas ele ficou sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem trocar de roupa. Ele ficou o tempo todo deitado no chão, com o rosto em terra. O tempo todo. Ele não levantava. Quando chegaram, falaram para ele assim, ó, seu filho morreu. Aí ele levantou e foi tomar banho. Quando chegou a adversidade, olha, seu filho está doente, está entre a vida e a morte. Ele correu buscar mais ao Senhor. Uma pessoa que já buscava a Deus, né, um exemplo para nós, mas ele foi buscar mais. Então, quando a tribulação ela chega, né, se isso te fez orar mais, se isso te fez jejuar mais, se essa adversidade te fez buscar mais a Deus, então, como o autor, que eu esqueci o nome dele, disse, isso é uma bênção na sua vida. Agradeça a Deus, faça como Paulo, eu me glorio nas tribulações. Não é isso, o que Paulo está dizendo não é o seguinte, não é no meio da adversidade você ficar assim, que alegria, que maravilha, né? A adversidade está aí, olha que coisa. Meu filho está na UTI lá, né? Morreu, precisou, né? Fazer animação nele, e tá tudo bem, mas eu estou feliz, estou alegre, né? Estou exaltando de alegria, porque a Bíblia diz que eu me glorio nas tribulações. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, olha, a tribulação chegou, não reclame, não murmure, agradeça a Deus, porque se Ele permitiu isso acontecer, Ele está com você. Ele está com você e no meio do processo isso vai te fazer aproximar de Deus. Então, um dos propósitos, uma das respostas é essa. Porque Deus permite passar por tribulações. Porque através dela, você vai se aproximar mais de Deus. Amém? Segunda resposta, em segundo lugar. Por que Deus permite a gente passar por tribulações? Porque as tribulações, elas moldam o nosso caráter. Versículo 4, o texto diz que a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter aprovado. Caráter aprovado significa maturidade. Maturidade. Você sabe que maturidade, ela não tem a ver com idade. Não significa que uma pessoa mais velha, ela é madura.
Isso na vida normal. Nós sabemos que, cientificamente falando, as mulheres amadurecem muito mais rápido do que os homens. Nós homens, né, a gente demora mais, tem a quinta série, aquela coisa toda, né? Brincadeira, então a gente demora um pouquinho mais. E é saudável assim, viu, mulher? Respeite o seu marido, respeite a quinta série do seu marido, tá? Porque faz bem para ele, de vez em quando, né, ser um pouquinho mais engraçado. A mulher já está, né, olhando outras coisas e o homem ainda, né, é um pouco... Então nós sabemos que a maturidade ela vem com o aprendizado na vida. Ela não chega automaticamente com a idade. Tem gente de 30, 40, 50, 60 anos completamente imaturos, né? E da mesma forma, há pessoas de 20 anos já muito maduras. E isso é a maturidade comum, mas a maturidade cristã é a mesma coisa. A vontade de Deus é que nós nos tornamos crentes, cristãos maduros. Cristãos maduros. Da mesma forma que você tem a imaturidade na vida de um adolescente, a vontade de Deus é que a gente se torne maduro o mais rápido possível. Porque assim, gente, o que tem de gente na igreja, crente já antigo de igreja, imaturo, não está escrito. Pessoas imaturas, né, espiritualmente falando. E a tribulação, Paulo está dizendo que a tribulação transforma em nós, através da perseverança, coloca em nós um caráter maduro, né? Deus tem um propósito para as nossas vidas, para todos nós. Só que para nós vivermos os propósitos dele, nós precisamos de maturidade e experiência. Para a gente poder viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de maturidade, porque sem maturidade a gente não vai conseguir suportar, a gente não vai entender, nós vamos fazer bobagem. E como que chega a experiência e a maturidade? Através das tribulações. As tribulações nos amadurecem. Estava conversando com o irmão hoje, e ele, né, estava num aconselhamento online hoje, né? Estava no mercado fazendo compra, com o telefone no ouvido, né, conversando com o irmão, falando com ele, tanto é que eu cheguei em casa e metade das coisas que eu tinha que pegar, eu esqueci, né? Aí, Alessandra falou, ó, eu estava fazendo compra e conversando no telefone ao mesmo tempo, né? E então, né, dá um desconto para mim, depois eu volto lá e pego o resto, porque senão eu ia ter que terminar a compra, conversar com o irmão e aí ia demorar um pouco mais. Mas eu estava falando exatamente isso, gente. Olha, tem fases na vida que a gente precisa passar. Tem gente que chega na igreja, conhece o evangelho, mas ainda passa anos e ainda está na mesma fase. Não evoluiu, não cresceu, não passou. Precisa de maturidade, de maturidade. E aí sabe o que acontece? Quando Deus vê um crente imaturo, Ele olha e diz o seguinte, olha, eu tinha algumas coisas para fazer na sua vida, mas eu ainda não posso. Eu ainda não posso fazer, porque o teu nível de maturidade não suporta esse tipo de coisa. A pergunta que fica é, será que eu conseguiria ter passado pelo que passei essa semana quando eu tinha 20 anos de idade? 21 ou 22? Dificilmente. Dificilmente. Talvez há 10, 15 anos atrás eu teria invadido o centro cirúrgico, né, ido para cima do médico e falar, a culpa é sua, você que atrasou, você que fez isso, tudo isso é imaturidade. Eu lembro uma vez que eu tentei invadir o samba. Lembra o samba do parque? Minha mãe estava dentro do samba, né? E aí a gente olhava para ela assim, ela pulando lá em cima assim, né? Pula, só que ela não queria pular, né? Você sabe quando hoje ia viralizar o vídeo, se tivesse filmado. Você já viu aqueles vídeos de samba que tem alguém que você vê que está tentando ao máximo se segurar, mas ele não consegue. Ele está pulando lá em cima. E eu, talvez, acho que na idade da Luísa, eu do lado de fora, eu tentei invadir o samba para salvar a minha mãe, né? Tentei invadir. Completamente imaturo. Completamente imaturo. O que eu ia fazer? Ia entrar lá e ia pular nós dois. Ia ficar pulando junto nós dois, né? Então tem coisas que Deus permite a gente passar, a gente viver, para Deus nos amadurecer. As tribulações, meu irmão, vai deixando a gente com casca grossa. Vai deixando a gente de couro duro. Sabe para quê? Para quando chega outras coisas,
quando vier outras adversidades, porque, ó, deixa eu te falar uma coisa para você, não é querendo te desanimar, não, e nem profetizar na sua vida, mas assim, enquanto nós estiver vivo, vai ter adversidade. Eu cheguei em casa hoje, a hora que eu trouxe o nenê, coloquei em cima do sofá, né? A Maria Helena já chorando, a Lê chorando, o Edson chorando, menos eu, né? E aí nós agradecemos a Deus ali, e eu sabia assim, ó, esse deserto chegou ao fim. Mas a gente sabe que lá na frente outras coisas virão. E a gente vai ter que suportar. E tudo isso que eu vivi hoje, vivi essa semana, eu sei que está nos preparando para outras coisas que virão. Quando eu estava diante do centro cirúrgico, aquela bagunça toda que eu falei para vocês semana passada, aquilo ali eu estava firme na presença de Deus, orando, porque já tinha sido moldado por outras coisas lá atrás. 3 anos de espera para chegar uma criança forjou o nosso caráter. Forjou. Quem conhecia a Alessandra antes do nascimento da Bia, se você vê ela hoje, você não fala da fortaleza que há na vida dela. A Alessandra lá de 2018, 2017, não teria suportado tudo isso que ela suportou. Mas quando ela acordou da cirurgia, a primeira coisa que ela disse foi o seguinte: eu fiz o que eu podia, o resto agora é com Deus. A preocupação de todo mundo era, olha, e a hora que ela acordar? A hora que ela acordar, ela vai se sentir culpada, achando que deveria ter ido para a cesárea, ela já logo de cara, não deveria ter passado pelo parto normal. Todo mundo ficou pensando que ela pensaria isso. Em nenhum momento isso passou na cabeça dela. Sabe por quê? Porque os 3 anos de espera para a chegada da Bia forjou, moldou o caráter dela. Moldou o nosso caráter dela. Então, preparou a gente para isso. Então, veja bem, se você está enfrentando uma adversidade, Deus está moldando o seu caráter. Ele está te preparando para viver algo ainda maior e melhor. Você lembra de José? Se tem alguém que passou, acho que José e Paulo e Jó, né? José, Paulo e Jó, acho que eles poderiam gravar um podcast, né? Para poder falar sobre as adversidades da vida, né? A gente acha que sofre, né? A gente acha que sofreu até você parar para conversar com Paulo, com Jó, com José. Mas Deus tinha um propósito para a vida de José. E o propósito para a vida dele era ser governador do Egito, primeiro-ministro da maior potência do mundo. Só que era um menino de 17 anos. O que será que iria acontecer se Deus pegasse um menino de 17 anos e colocasse no governo do Egito? Ia dar certo? Mas Deus formou José onde? No meio das tribulações. Assim como o fogo purifica o aço, purifica o ferro, o fogo, né, ele deixa o aço, o ferro mais forte, uma liga mais forte para poder suportar uma série de coisas. A tribulação faz exatamente isso, ela nos fortalece. Então, José precisava ser forjado por Deus. E aí ele foi para uma cisterna, foi vendido como escravo no Egito, foi acusado injustamente de adultério, foi preso injustamente. Se tem alguém que viveu uma vida injusta, foi José. Mas tudo isso foi moldando o caráter dele. Tudo isso foi moldando. Tanto é que quando ele chega no trono, aos 30 anos de idade, quando os irmãos falam alguma coisa para ele, quando os irmãos vão pedir perdão para ele, ele fala, não. Nem precisa. Porque não foram vocês que fizeram isso. Foi Deus que usou a vida de vocês para me colocar no trono do Egito. Hoje eu entendo, 13 anos depois eu entendo todos os propósitos de Deus. Mas na hora, no meio da luta, no meio da fornalha, é difícil, mas tudo isso foi forjando o caráter de José. Deus precisava de um administrador muito hábil. José foi sendo formado na casa de Potifar, na prisão. Então, a tribulação, meu irmão, ela vai forjar o nosso caráter. Nós só vamos conseguir suportar aquilo que Deus tem para nós se a gente estiver preparado, pronto, com a bagagem pronta. Sabe, é como uma caixa de ferramentas. É como uma caixinha de ferramentas. Cada tribulação que nós passamos é uma ferramenta que Deus coloca na nossa caixa. Você tem lá, se você tem só uma chavinha de fenda, você pode apertar um parafuso. Mas se Deus precisar que você coloque um parafuso na parede, precisa furar,
com as ferramentas que você tem, talvez não vai funcionar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você passa pelas adversidades da vida, Deus vai colocando ali uma chave Phillips, uma broca, uma furadeira, e assim conforme Ele vai precisando usar, você tem as ferramentas necessárias. Por isso que agradeça a Deus pelas tribulações. Sem maturidade, sem esse caráter aprovado, nós não vamos conseguir viver os propósitos de Deus. Eu me lembro de Moisés. O texto conta lá em Atos, quando Estevão está passando um relato do Antigo Testamento, Estevão conta que Moisés chegou e viu os 2 egípcios lá brigando. E aí ele matou um dos egípcios, e aí escondeu o corpo. Depois ele vê 2 judeus brigando. E aí o texto diz que é o seguinte: quando ele matou os egípcios, Moisés entendeu que Deus havia o escolhido para ser o libertador de Israel. Moisés sabia do propósito dele. Certamente já havia sido falado na casa dele: Moisés, você é um homem escolhido, porque o seu nascimento foi assim, você foi parar na casa de Faraó, você é um homem escolhido para libertar Israel da escravidão. Mas Moisés, sem maturidade, foi tentar agir pelas próprias mãos. Sabe o que aconteceu? Ele atrasou o plano de Deus 30 anos. Porque quando nós olhamos para Gênesis, Deus fala para Abraão o seguinte: os seus descendentes ficarão 400 anos sendo escravos em terra estrangeira. Quando os hebreus saíram do Egito, pela contagem que nós temos ali, deu 430 anos. Moisés precisou fugir. Ele atrasou os planos de Deus por 30 anos. Por quê? Por falta de maturidade. Então, quando nós passamos por adversidade, Deus está moldando o nosso caráter. Deus está nos forjando para que nós tenhamos cada vez mais maturidade cristã. Amém? Você está me entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Em terceiro e último lugar, então, por que Deus permite nós passarmos por tribulações? Porque as tribulações vão gerar testemunho. As tribulações geram testemunho. O versículo 4, Paulo diz no final que depois que a perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz esperança. A tribulação produz perseverança, que nós nos aproximamos de Deus. Através da perseverança, nós nos aproximamos de Deus. E a perseverança vai gerar um caráter aprovado. Nós entendemos o nosso propósito e deixamos Deus nos amadurecer. E por fim, a maturidade vai gerar esperança. Então, quando nós olhamos para tudo isso aqui, você percebeu que uma coisa está ligada à outra? Percebeu? É um processo. É uma palavra muito falada hoje em dia, né? Os coaches estão falando muito. A gente até fica com receio de falar diante do altar, de medo das pessoas achar que nós estamos fazendo uma pregação coach. De tanto que se fala de processo hoje, né? Quem não suporta o processo não vive o propósito. É o que todo mundo está falando por aí, né? É o que todo mundo. E a vida de José, então José ficou mais famoso ainda, porque todo mundo usa José para falar: quem não suporta o processo não vive o propósito. Mas não tem coach aqui não, viu, gente? Amém? Mas quando nós olhamos para as adversidades, existe de fato um processo. Há um processo. Porque quando nós olhamos a história, quando a gente olha para a vida de José, a gente fala assim: nossa, que história maravilhosa, né? Um menino de 17 anos foi vendido como escravo no Egito, com 30 anos ele se tornou governador. Olha que história linda, maravilhosa. Olha a história de Jó, que coisa linda, perdeu os 10 filhos, depois Deus restituiu, teve mais 10, aquela coisa toda. Mas quando a gente olha a história no meio, tenta imaginar José dentro da prisão. E não foi um dia só na prisão, não foram 2, foram 2 anos. Imagine preso injustamente, você conhecendo a Deus, você falando com Deus todos os dias: Deus, o Senhor sabe que eu sou inocente, o Senhor sabe que eu não fiz nada, me tira dessa prisão. E aí você com fé: não, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, Deus vai me tirar dessa prisão. Passa 1 mês, 2, 3, 5, 6 meses, 1 ano. Completou 1 ano de prisão, José. Como é que é para suportar o processo realmente? Quando você está no meio do processo. Hoje contar para vocês: olha, quarta-feira, 1 semana depois, 7 dias depois, o filho saiu da UTI, nós estamos alegres, felizes. Tudo isso é muito lindo.
Mas e no meio do caminho? E no meio do caminho? Quando a gente não sabia o que estava acontecendo, quando a médica falou assim, olha, amanhã cedo nós vamos fazer um ultrassom no cérebro dele para saber se está tudo bem, se o fato da parada respiratória não afetou alguma coisa no cérebro. Como é que a gente ficava da hora que a médica falou que ia fazer o exame até na hora da visita, para você ouvir da médica o seguinte, quando ela falou, olha, está tudo bem. Quando ela falou que ia fazer o exame até você receber o resultado do exame, foram 24 horas. Como é que a gente fica? O processo é doloroso. Mas tudo isso, a maturidade gera em nós o quê? Esperança. Esperança, a gente sabe que vai dar certo. É como uma produção de uma fábrica. É como produzir um produto. Eu trabalhei na Tecance, fábrica de compressores, e era muito legal você ver as peças sendo formadas, as peças chegando na linha de montagem, e quando você ia lá no processo final, você viu o compressor saindo lá prontinho, embaladinho, pronto para ir para casa, para poder colocar numa geladeira, né? A tribulação tem esse processo, porque ela tem início, meio e fim. E assim como é gerado um produto, no final, no processo final da tribulação, qual que é o produto da tribulação? Testemunho. Gera um testemunho. Lá no processo final, quando eu olhava lá, tinha uma máquina grandona assim, a última parte era a pintura do compressor. Ele vinha todo montadinho, soldado, aí ele entrava numa máquina grandona assim, de repente ele saía do outro lado, já pretinho, pintadinho, com adesivo, o pessoal só pegava e colocava na caixa. Aquilo ali era o processo final. É exatamente isso. A tribulação vem gerando um caminho dentro de nós, um processo doloroso, muitas vezes, na maioria das vezes, mas quando ela chega no final, quando termina, quando sai lá, você olha para aquela máquina, sai embalado aquele, um testemunho a ser contado. Um testemunho. E o que acontece no testemunho? Testemunhos, eles edificam outras vidas, outras pessoas. O testemunho não é para nós. O testemunho não é para nós, o testemunho é para outras pessoas. Por isso que a gente fala o seguinte, na hora de contar o testemunho, conte aquilo que Deus fez. Você já viu o testemunho? Já ouviu falar? A pessoa vai contar um testemunho, ela fica 15 minutos contando as tragédias da vida. Porque em 1970 eu nasci, fui rejeitado pelo meu pai e tal, aí você vê, já passou 10 minutos. E aí no final fala assim, aí Deus mudou minha vida, eu estou aqui hoje. Acabou. O testemunho é para os outros saberem aquilo que Deus faz, ou aquilo que Deus fez. Sabe que, você sabe por que Jesus fazia milagres quando ele esteve aqui na terra? Por que Jesus realizava milagres? Por que ele realizou tantos milagres quando esteve aqui? Primeiro, para mostrar que ele era Deus, né? Para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas em segundo lugar, para gerar o quê? Testemunho. Quando Jesus curava alguém, o que ele falava para a pessoa? Vai e não conta para ninguém. Não conta para ninguém que você recebeu um milagre. Imagine o cara chegou no culto sem perna, aleijado, e aí ele vai embora andando, mas não conta para ninguém, viu? Conta para ninguém. Imagine, talvez você conhece alguém que tem algum problema físico, né? Não fala, não enxerga, não escuta. Imagina o cara vem no culto, ele é surdo, mudo, ele é curado por Deus, você fala assim para ele, só que não conta para ninguém. O cara tem que passar a vida toda, né, disfarçando que ele ainda é mudo. Mas Jesus fazia isso com um propósito. Jesus era a psicologia inversa, né? Não conta para ninguém. A pessoa saía contando, já contava para o primeiro que via. A intenção era exatamente essa, para contar. Conte o testemunho. Fale aquilo que Deus fez na sua vida. Fale daquilo que Deus está fazendo. Por isso que Jesus realizava milagres, para que as pessoas pudessem contar, né? Então esse era um dos motivos. A tribulação vai gerar em nós um testemunho. Toda vez que você passar por uma adversidade, se você passou ou se você está passando, no final dela, você vai ver a máquina soltando um testemunho prontinho, embalado, perfeito, para você poder, não para você se gloriar, mas para você contar para outras pessoas aquilo que Deus fez. Sabe por quê? Porque durante a caminhada, você vai encontrar alguém que está passando por aquilo que você passou. E aí você vai ver a pessoa desesperada, aflita, sem esperança. E aí você vai falar para ela,
tem de bom ânimo, tenha fé, Deus vai fazer, Deus é bom. Aí ela vai dizer assim, como é que você sabe que Deus é bom? Como é que você tem certeza do que Deus é bom? Você não vai falar assim, ó, porque eu ouvi contar uma história de algo que aconteceu, você vai falar assim, olha, eu sei que Deus é bom porque eu experimentei da bondade de Deus. Isso que você está passando, eu passei, eu vivi, eu sei do que eu estou falando. É por isso que eu disse semana passada, Deus permite a gente passar por algumas coisas para poder chegar aqui e falar para você, meu irmão, tenha fé, vale a pena, não desista, segue firme, continue crendo. Eu disse, foram 7 dias de uma criança na UTI, de uma criança que nasceu de mais de 2 quilos. Eu peguei aqueles meninos no colo e sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? 2,7 quilos, mano, um peso ótimo para gêmeos. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, se esses quase 50 centímetros, se esses 2 meninos já são pequenininhos desse jeito, como é que era o Daniel e a Luísa? Eles nasceram com 1,1 kg, 1,2 kg, metade. O pastor Rodrigo disse que cabia na palma da mão. Você imagina um neném na palma da sua mão? 45 dias de UTI, mas estão aqui, ó, testemunho vivo, correndo para lá e para cá, andando para lá e para cá, porque Deus poderia ter levado a gestação da Ju até as 38, 39 semanas e nascer 2 crianças perfeitas, com mais de 2 quilos e tudo mais. Deus poderia ter feito isso. Mas Ele falou assim, não, vai nascer com 32 semanas. Mas Deus, 32 semanas, a medicina diz que não pode. Eu sou o dono da medicina? Quem é que falou que não pode? Quem dá vida, quem faz sou eu que faço. Se nascer com 1 semana, eu dou vida. Pode nascer com 32 semanas, vai nascer. Deus estralou o dedo, nasceu as 2 crianças. Os médicos apavorados, não, mas não tem jeito, 32 semanas é muito pouco, 1,1 kg é muito pouco. Eu tenho certeza que na conversa entre eles lá, eles falavam assim, ó, não vai vingar. É muito pequeno, não dá certo. Não tem, a estatística da medicina contraria tudo isso daí. E os dias foram passando, essas crianças foram crescendo, ganhando peso, até que os médicos olharam e falaram assim, realmente vingou. Só pode ser Deus. Isso é testemunho. 45 dias, você acha que foi fácil? Eu passei por 7 e não recomendo. 45 dias. É testemunho para contar. A tribulação vai produzir um testemunho na sua vida. Amém, meu irmão? Fique de pé para a gente orar, por favor. Eu deixei para ler o versículo 5 aqui no final, quando Paulo diz que o caráter aprovado, ele produz esperança, né? E a esperança vai gerar um testemunho. No versículo 5, Paulo diz o seguinte, e a esperança não nos decepciona. Você pode dar um glória a Deus? A esperança não nos decepciona. Ou seja, você pode passar por o momento mais difícil da sua vida. Você pode estar dentro da fornalha no momento mais tenebroso da sua vida. Deus nunca vai te decepcionar. Paulo está dizendo o seguinte, vale a pena permanecer firme. Com Deus nós estamos seguros, porque a esperança não nos decepciona. O processo é doloroso, mas no final, é recompensador. E a única coisa que a gente consegue fazer quando tudo isso termina é dizer o seguinte, louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Quando eu entrei no carro, com o Natano dentro do carro, a única coisa que eu sabia fazer é agradecer a Deus, porque Ele tem sido bom, Ele é bom, Ele foi bom, Ele cuidou de tudo, e nós louvamos ao Senhor pela vida dos médicos e tudo mais, mas nós sabemos, Deus, se não fosse a sua boa mão na vida dessa criança, nós não estaríamos vivendo tudo isso aqui. Deus, Ele é fiel, meu irmão, vale a pena. Nós vamos, essa canção aqui que foi, eu vou pedir para elas cantarem novamente, Deserto, porque você percebeu na letra, a letra diz o seguinte, o deserto chegará ao fim, né? Ah lá.